Olá pessoal, boa noite para vocês. Espero que estejamos todos bem. Hoje é sábado, são 10 horas e 47 minutos e nós estamos ainda aqui trabalhando, empenhado nesse processo da Aldir Blanc, da versão 2021, a segunda fase da Aldir Blanc. E tivemos uma reunião quinta-feira passada, graças a Deus, com um número bastante satisfatório de pessoas. Os nossos grupos, as nossas agremiações estavam ali representadas, mas a gente sentiu a falta também de algumas pessoas. E, além disso, por mais que tenhamos falado do assunto, eu me comprometi de passar essas informações videogravadas para que a gente possa esclarecer melhor o que é a Aldir Blanc, em que fase nós estamos e o que é que a gente precisa fazer. Nós estamos falando aí da fase 2, a segunda fase da Aldir Blanc. Essa fase da Aldir Blanc, ela está trabalhando com recursos remanescentes, ou seja, uma sobra de recursos que ficaram da primeira versão que aconteceu em 2021, onde esses recursos estão sendo aplicados agora na mesma modalidade de auxílio ou de assistência emergencial devido à situação da pandemia que nós estamos ainda enfrentando. Bom, nós apresentamos na reunião alguns slides, de informações importantes, e a gente queria novamente trazer aqui aquelas mesmas informações, principalmente para aqueles que não participaram da reunião, mas aqueles que participaram têm ainda a oportunidade de rever o conteúdo que nós falamos e, por assim dizer, melhorar a questão do conhecimento e, com isso, ter mais segurança nesse processo de inscrição na Aldir Blanc. A gente vai explicar aqui como é que isso tudo precisa e pode ser feito, qual é a forma que isso pode ser feito. E é importante que cada fazedor e fazedora de cultura do município, do estado, enfim, do país inteiro, tome posse desses benefícios, desses recursos, que é muitíssimo bem-vindo para a cultura. Antes de entrar aqui propriamente na apresentação dos slides, eu queria somente comentar que a gente sabe que a cultura é um setor extremamente importante quando se fala de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, inclusive no país, na sociedade, no mundo em que a gente vive. Entretanto, é uma área, é um setor que ainda é pouco valorizado, eu digo, em relação a políticas públicas, principalmente políticas públicas municipais, quando o entendimento, a leitura que se faz de cultura ainda, infelizmente, municípios, país afora, de que a cultura é algo que pode esperar, é algo que pode ficar para depois, ou seja, não é uma prioridade quando se fala de políticas públicas. E o nosso desejo é que esse pensamento ele mude, a gente possa de fato ter políticas públicas voltada para a cultura, no sentido de desenvolver de forma sustentável todos os nossos segmentos culturais. Afinal de contas, e principalmente devido a essa questão da pandemia, a cultura ela é um dos setores principais afetados por esse processo de tragédia, causador pela pandemia. E a cultura ela sofreu muito, e a gente precisa olhar para esse segmento com um olhar mais aprofundado, mais apropriado,
valorizando as pessoas que estão envolvidas no setor cultural, né? Isso eu digo ativamente, porque de forma humanitária, de forma social, todos os seres estão envolvidos dentro da cultura. Uma sociedade, ela existe porque dentro dessa sociedade existe uma cultura que movimenta, que faz com que as pessoas se relacionem, que faz com que as pessoas se conheçam, se reconheçam. Enfim, todo o funcionamento de uma sociedade, ela se dá dentro de um eixo cultural. Seja uma cultura classificada como mais avançada ou menos avançada, enfim, diante de tantas definições que se faz do que vem a ser cultura, o fato é que toda a sociedade, as pessoas, os seres vivos se relacionam por intermédio da cultura, né? Então a cultura, ela é movimento, a cultura, ela é pensamento, a cultura, ela é a ideia, a cultura é a ação. Enfim, a cultura, ela é tudo que se relaciona aos seres e é tudo que faz com que os seres se relacionem. Comunicação é cultura, expressão é cultura, vida é cultura, respirar é cultura, né? Chorar, se alegrar, se manifestar de alguma forma, tudo tem a ver com cultura, né? Então não é uma coisa, toda essa minha fala é para dizer que simplesmente cultura não é uma coisa que pode ficar em terceiro plano, né? Ela tem que ser priorizada, assim como tem que ser priorizada a saúde, a educação, a segurança, todas essas outras áreas que têm a ver com a política que gerencia o município, o estado e o país, ela também precisa incluir na sua pauta de prioridades a cultura, né? Quando eu valorizo a cultura, eu estou valorizando as pessoas. E as pessoas no seu melhor momento, né? Porque cultura tem muito a ver com as expressões das pessoas, e a gente espera e sabe que nós somos um povo alegre, um povo festivo, um povo cheio de vida, principalmente nós nordestinos, né? Temos uma cultura tão rica, aliás, riquíssima, né? Oxalá que os nossos políticos, os nossos gerentes de desenvolvimento, né, que são os nossos prefeitos, os nossos governadores, o nosso presidente, né, enfim, todos as nossas autoridades políticas, oxalá que eles olhassem para a nossa cultura como de fato ela merece e precisa ser vista por todas essas pessoas que detêm autoridade sobre a gerência do país, do estado e do município. Bom, se fosse falar sobre esses contextos, eu falaria horas, mas sem mais delongas, vamos falar do que nos interessa nesse momento, que é a Aldir Blanc. Temos falado sobre isso já há algum tempo, né? Desde o início do ano nós estamos trabalhando ali na Secretaria de Cultura com um dos temas principais do nosso dia a dia de trabalho, que é a Aldir Blanc, né? A Lei Aldir Blanc. É uma lei que entrou em execução ano passado, né? Que preveu e executou a distribuição de 3 bilhões a nível nacional, especificamente para a cultura, em todos os seus segmentos culturais. É sabido que esse recurso alcançou quase que 100% de todos os segmentos culturais que a gente tem no país. E agora, nessa segunda fase, que é nada mais do que a utilização de um recurso remanescente, desculpa que estou
ar-condicionado, e eu não estou muito acostumado com isso. Mas enfim, é um recurso remanescente, e essa fase da Aldir Blanc, os recursos são menores, porque, a grosso modo falando, são sobras da primeira fase, ou seja, da versão 2020 da Aldir Blanc. Mas é um recurso ainda considerável, né? Expressivo. Nós estamos falando aqui no estado de Pernambuco de 26 milhões e alguma fração, é o total de recursos que nós temos no estado, e esse recurso ele está sendo distribuído agora, nesse exato momento. Nós estamos no processo de inscrição da Aldir Blanc fase 2, onde esses 26 milhões e mais uma fração serão distribuídos, serão repassados aos fazedores e fazedoras de cultura do estado na forma de edital. Então, desde o início do nosso trabalho enquanto gestão de cultura, nós temos nos empenhado em conhecer sobre essa pauta da Aldir Blanc, e também sobre a forma como esse recurso viria a ser distribuído, repassado, né, para os fazedores e fazedoras de cultura. Só para a gente se situar, nós temos uma participação durante todas as semanas, né? Durante 2 vezes na semana, nós nos reunimos com a gerência regional do estado, né? Uma gerência que foi criada especificamente para gerenciar a Aldir Blanc no estado, né? E a gente tem encontros todas as terças e quintas-feiras, desde o início do ano, mais especificamente ali pelo dia 15 de fevereiro, nós entramos nesse pleito, né? nessa batalha, nessa busca por esse conhecimento, e desde então nós demos continuidade participando dessas reuniões, nos aprofundando, nos especializando, digamos assim, no que é a Aldir Blanc, e inclusive na sua continuidade, né, que nós estamos aí numa batalha a nível nacional, onde se busca a aprovação da Aldir Blanc para que ela se torne permanente, né? É uma lei que foi criada de forma emergencial, e agora a luta, né, a peleja que nós estamos fazendo, a mobilização que nós estamos fazendo, é para que a Aldir Blanc se torne uma lei permanente, e que todos os anos ela distribua, né, ela repasse para os fazedores e fazedoras de cultura de forma direta, que isso é muito importante, pelo menos os 3 bilhões, como foi na primeira fase, né? Temos também, fazendo uma ressalva aqui, uma outra lei que está sendo também discutida, né, e em processo de discussão e aprovação no Senado e na Câmara Federal, que é a Lei Paulo Gustavo, que prevê também um recurso um pouco maior, né, na casa dos 4 bilhões e 300 milhões, também que serão direcionados, repassados diretamente para a cultura, né, para os fazedores e fazedoras de cultura desse país. E isso é muito importante, né? Se nós conseguirmos realmente essas 2 conquistas, eu acredito que a cultura ela terá um desenvolvimento melhor, será um segmento, de fato, que se desenvolverá de forma sustentável, né? Porque o objetivo é esse. O objetivo não é que a gente fique para sempre, a vida inteira, dependendo de recursos públicos, mas sim de recebermos esse suporte, esse apoio inicialmente, e ser orientado a ter um desenvolvimento sustentável, de forma a não depender mais dos recursos públicos, né? Enfim, bom, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui um slide, que é o slide que nós falamos na quinta-feira passada. É um slide bem
simples, mas bem específico, foi retirado dos editais que nós lemos, né? E desses editais nós montamos esses slides e são informações básicas que todas as pessoas fazedoras e fazedores de cultura precisam tomar conhecimento, né? É muito importante a gente ter a clareza da informação para ter segurança no processo em que a gente entra, né, que não é uma coisa dada de mão beijada. Estamos falando de um processo de edital, portanto é um chamamento público, e um chamamento público que tem, infelizmente, uma seleção, uma avaliação, né, que vai avaliar de forma técnica a proposta ou as propostas que forem inscritas de acordo com os critérios, se estão ou não de acordo com os critérios estabelecidos em cada edital. Então eu queria puxar aqui, né, para que a gente apresente esses slides. Eu vou, desculpe, conforme eu vou apresentando aqui, a gente vai fazendo alguns comentários, e a parte mais importante, né, se você estiver assistindo, preste bastante atenção e né, desde já, muitíssimo boa sorte. Conforme a gente vai falando aqui, é importante já ir se identificando com cada proposta, cada objetivo específico de cada edital. A Lei Aldir Blanc é uma lei de emergência à cultura, né? É uma lei muitíssimo bem-vinda, e se Deus quiser, né, e os nossos senadores e deputados tiverem consciência, né, e amor à cultura, vão aprovar a permanência, né, da Lei Aldir Blanc como sendo uma lei permanente, né, e não uma lei apenas emergencial. Nós estamos falando da versão 2021, como eu já disse, são recursos de saldo remanescente. O Estado hoje ele tem na casa dos 26 milhões e mais uma fração, e é esse recurso que está sendo distribuído, né, por essa fase da Aldir Blanc 2, agora no ano 2021. Já falando especificamente, o governo de Pernambuco lança 8 editais para a cultura na segunda fase da Lei Aldir Blanc. Vão ter prioridade de premiação os proponentes que não tenham recebido recursos provenientes da Lei 14.017 de 2020 e reger os editais da Lei Aldir Blanc lançados pelo governo do Estado de Pernambuco em 2020. Ou seja, quem recebeu ano passado não será prioridade. Entretanto, pode se inscrever, né? Mas quem está aí em primeira linha, digamos assim, de prioridade para receber o recurso nessa segunda fase, são aqueles que não se inscreveram ou que não foram contemplados na versão de 2020, portanto, no ano passado. A quem se destina essa fase da Aldir Blanc, esse recurso da Aldir Blanc? Essa nova rodada de editais da Lei Aldir Blanc, em Pernambuco, tem como um dos objetivos possibilitar a continuidade das atividades artísticas e culturais, incentivando a sustentabilidade dos trabalhadores da cultura, bem como reconhecer e premiar grupos, mestres e mestras e profissionais da classe artística. Então é uma versão bem ampla, onde todas as pessoas que estão envolvidas na cultura, seja individualmente falando ou em grupos, agremiações, mestres e mestras da cultura, eles podem acessar esses editais e se escreverem as suas propostas
né, para acessar esse recurso, para receberem esse recurso da Aldir Blanc nessa fase de 2021. Em comparação aos editais lançados do ano passado, há 3 novos editais voltados às classes cultural de Pernambuco. Esses editais, né, que normalmente são lançados pela Secult, que é a Secretaria de Cultura de Pernambuco, né? Então, as novidades desse ano é o edital técnico da cultura e artes da LAB de 2021, LAB Pernambuco 2021. Essa LAB é uma abreviação, para quem ainda não sabe disso, né, não se familiarizou com essa abreviação, significa aí Lei Aldir Blanc. Então, uma das novidades dessa versão é esse edital voltado para técnicos da cultura, né? Uma outra novidade é o edital de prêmios de salvaguarda e sustentabilidade emergencial do artesanato, das artes cisnes, da cultura popular, da gastronomia e dos povos e comunidades tradicionais. Da LAB, né, da Lei Aldir Blanc, Pernambuco 2021. Então foi aprimorado isso aí, né, se estendendo aí a essas outras áreas, a esses outros setores da cultura pernambucana. E uma terceira novidade é o edital de prêmio para as iniciativas culturais nas comunidades e periferias, né, nos municípios, enfim, essa novidade que vem também nessa versão 2021 da Lei Aldir Blanc. Outro destaque é o edital de festivais, mostras e celebrações, que foi atualizado, foi aprimorado com a inclusão de celebrações artísticas culturais. Esse edital, por sinal, desses festivais, dessas mostras, dessas manifestações e celebrações artísticas culturais, é muitíssimo importante. Eu, particularmente, achei muito interessante, né? Embora, pelo perfil do edital, os critérios do edital, inclusive, deva ser de difícil concorrência, né? Mas, enfim, vamos em frente. Da inscrição, o que a gente pode falar aqui, resumidamente? Pode se inscrever pessoas físicas, coletivos e grupos sem constituição jurídica, microempreendedores individuais e pessoas jurídicas de direito privado residentes em Pernambuco. Então, assim, podem se inscrever, inclusive, grupos não formalizados, né, que não foram constituídos, ou seja, grupos que não têm CNPJ, né, ou seja, que tem um representante, logicamente, né, e esse representante precisa ser autenticado, reconhecido pelo grupo, o grupo em que ele representa. Com exceção dos editais do prêmio para iniciativas culturais nas comunidades e periferias e de aquisição de bens e serviços culturais, os proponentes devem comprovar a atuação artístico-cultural no Estado há pelo menos um ano. Então, existem aí exigências específicas para esses 2 editais, né? O de prêmio de iniciativas culturais em comunidades periferias, de periferias, e o de aquisição de bens e serviços. O detalhamento, logicamente, a gente vê no próprio edital. A proposta apresentada deve ser exclusiva para um dos editais promovidos pela Secult Pernambuco. Será aceita a inscrição de proposta do mesmo proponente em até 2 editais da LAB 2021. Uma proposta por edital diferente entre si e exclusiva para cada edital. No entanto, cada proponente somente poderá ter uma única proposta contemplada financeiramente nos editais da Lei Aldir Blanc, lançados pela Secult Pernambuco. Isso está muito claro, né? E a gente ainda fala um pouquinho disso um pouquinho mais à frente. O proponente deverá declarar no formulário de inscrição disponível no Mapa Cultural de Pernambuco se fará a inscrição em um outro edital, assinalando qual será a sua segunda proposta. O endereço do Mapa Cultural, que todos nós conhecemos,
o www.mapaculturalpernambuco.pe.gov.br. Caso declare que apresentará propostas em editais diferentes, o proponente deverá informar qual a sua prioridade, caso tenha ambas selecionadas para premiação. Não será permitida a alteração dessa indicação de priorização após a conclusão e envio da inscrição. Isso também está muito claro, né? Inclusive melhor detalhado nos editais. Da documentação. A apresentação da documentação do proponente será exigida no ato da inscrição da proposta e deverá ser anexada em formato PDF. Isso já é uma praxe, né? Logicamente que toda a documentação precisa ser formatada no modo de PDF, né? E anexada à inscrição, né? Ou à inscrição. O termo de compromisso deverá ser assinado no ato da inscrição e anexado junto à documentação solicitada. Esse termo de compromisso a gente encontra nos anexos de cada edital, né? E também é o mesmo procedimento. Imprime, assina, digitaliza no formato PDF e anexa à inscrição. O manual de aplicação de marcas será disponibilizado como anexo também, né, juntamente ao formulário dos relatórios de execução da ação, com as orientações necessárias para a correta apresentação do relatório, conforme as exigências de cada edital. Esse manual de aplicação de marcas, ele vem como anexo, né, em cada edital também, onde lá existe as logomarcas dos governos, tanto estadual quanto federal, e da própria Aldir Blanc, e essas marcas elas são obrigatoriamente, né, têm que ser inseridas em todo o material de propaganda, de divulgação, em todo o material digital referente à execução da proposta escrita e aprovada. Então essas marcas elas estão disponíveis também junto aos editais. Falando especificamente dos editais, né, uma parte muito interessante, que requer bastante atenção. O primeiro edital que nós vamos destacar aqui é o edital de criação, fruição e difusão. O valor desse edital o valor total que será distribuído, repassado, melhor dizendo, por meio desse edital, é da casa dos R$ 6.440.000. As faixas de premiação, ela vai variar entre 8 mil, 15 mil e 25 mil. Esse recurso, essa premiação, ela vai ser destinada à proposta de ações artísticas culturais, individual ou coletivo, nos segmentos de linguagem, artesanato, dança, design, fotografia, gastronomia, literatura, moda, música, ópera, patrimônio, povos e comunidades tradicionais e teatro. Que interessante, né? Então foi bem abrangente, incluiu aí muita coisa já nesse primeiro edital. As ações devem ser relacionadas com a criação, que é o processo criativo, a expressão, que é a manifestação, a fruição, a oportunização ou divulgação, difusão, que é a propagação de atividades artísticas e culturais, que deverão ser transmitidas pela internet, disponibilizadas por meio de redes sociais ou demais plataformas digitais. É claro que isso aqui é um resumo desse edital. Nós temos na sua íntegra o edital tanto no portal da Secretaria de Estado, né, de Cultura, como também temos disponibilizado já nos grupos, nos nossos grupos de comunicação, né, o Coletivo Cultural, por exemplo, onde a gente disponibilizou os links de cada edital. E é importante não ficar apenas nesse resumo que nós estamos apresentando, mas ler o edital
porque é fundamental a leitura do edital para a execução de uma boa proposta e que corre o risco, logicamente, aumentadamente de ser aprovado. Então, quando eu leio, eu me informo, eu tenho conhecimento, e isso me dá mais segurança na hora de preencher os requisitos que, inclusive, são previstos em cada edital. Então, é importante, eu refaço aqui a fala, refriso, que a leitura do edital é fundamental. Entende-se por criação, fruição e difusão cultural a realização de ações como peças teatrais, produção de livros e outros produtos literários, shows, exposição, mostras, gravação e lançamento de CDs e outras produções musicais, realizações audiovisual, entre outras. Então, isso aqui é o que se entende dentro do contexto do edital, do que vem a ser essa criação, essa fruição e essa difusão cultural detalhada nos editais, ou no edital. Um outro edital é o edital de formação e pesquisa. O valor desse edital, o recurso que vai ser distribuído especificamente para esse edital, é de R$ 3.280.000. São 432 prêmios nas faixas de 6 mil, 12 mil e 20 mil. Quando eu falo nas faixas, eu quero dizer que são prêmios específicos que vai ser distribuído, seja de forma para o indivíduo ou para o grupo, que venha a ser de 6 mil, de 12 mil e de 20 mil reais. Destinado à premiação de proposta de ações formativas e de pesquisa nos segmentos linguagem, artesanato, artes visuais, audiovisual, circo, cultura popular, dança, design, fotografia, gastronomia, literatura, moda, música, ópera, patrimônio, povos e comunidades tradicionais e teatro. As ações deverão ser transmitidas pela internet, disponibilizadas por meio de redes sociais ou demais plataformas digitais. Então também é um edital muito interessante, né? De repente eu tenho aí uma ideia de, desenvolver uma apresentação de um desfile de moda que é resultado de uma pesquisa de um tema, né? Uma pesquisa temática onde se desenvolve uma coleção, por exemplo, e essa coleção precisa ser mostrada, precisa ser exposta, publicada. Aí o recurso do edital serve para isso, tanto para o processo de criação, quanto para o processo de divulgação, né, e de oportunização desse material. Então é muito interessante também. Assim como a gente vê aí as outras áreas, como dança, design, fotografia, gastronomia, né, que é interessante, de repente, uma proposta aí de pesquisa voltada para a gastronomia, né? A culinária regional, por exemplo, que é riquíssima, né? Nós temos aí em Pernambuco um leque infinito de opções gastronômicas, de comidas regionais. Então é muito interessante. Mas vamos lá. Um outro edital é o edital de prêmio de registro audiovisual de saberes tradicionais e de cultura popular. O valor desse edital é de R$ 1.280.000, que serão distribuídos em 64 prêmios, ou seja, 64 pessoas ou grupos, né, entre pessoas e grupos, vão receber R$ 20.000. Esse é um edital, se não me engano, é o único edital que é específico nessa faixa de R$ 20.000, né? Os outros têm uma variação de pelo menos 2 ou 3 valores. E esse aqui é específico. Quem for aprovado recebe R$ 20.000. A proposta, né, que for aprovada recebe R$ 20.000.
é destinado à premiação de realizadores ou realizadoras do audiovisual para a execução, desculpe, de registro de mestres e mestras premiados no edital do Prêmio de Salvaguarda e Registro Audiovisual de Saberes Tradicionais e da Cultura Popular da LAV Pernambuco no eixo 1 2020, que não tiveram sua trajetória registrada, ou suas trajetórias registradas. Então é um edital que ele é bem específico, é direcionado para um público, e esse público é justamente as pessoas, né, que realizaram suas inscrições nessa faixa aí, nesse eixo 1 da LAB de 2020, e que não tiveram esse registro, né, deferido, digamos assim. E agora eles podem concorrer a esse prêmio de R$ 20.000 por meio desse edital. Um outro edital é o de festivais, mostras e celebrações. Esse é muito interessante também, né? É maravilhoso esse edital, me chamou muita atenção. Entretanto, ele é um pouco mais competitivo, digamos assim, dado a quantidade de prêmios que será disponibilizada. São 4.180.000 distribuídos em 47 prêmios, na faixa de 40.000, 70.000, 100.000 e 150.000. Esse edital está destinado à premiação financeira para a realização de festivais, mostras e celebrações artísticos culturais pernambucanos, em seus diversos segmentos e expressões, que deverão ser publicados e transmitidos pela internet ou disponibilizados por meio de redes sociais ou outras plataformas digitais. Então a gente sabe o porquê disso, né, dessas exigências, né, como nós estamos dentro de um período pandêmico, aí da Covid-19, né, e a gente espera que isso termine o quanto antes, mas não se sabe ainda, né, com total segurança. E, portanto, o edital já traz essa previsão de que todo o trabalho que vai ser desenvolvido na forma de festivais e de mostras e de celebrações, ele necessariamente tenha que prever a sua publicação, né, a sua demonstração por meio da internet, disponibilizado nas redes sociais e em demais plataformas que sejam possíveis digitais. Aí a gente vai agora, né, a essa especificação aqui, que é o que se considera nesse edital que venha a ser festival e mostras de arte e cultura e celebração, por assim dizer. Então, festivais e mostras de arte ou cultura, como eventos culturais que compõem uma amostra de produção de um ou mais segmento artístico e expressão ou expressões culturais, composta de apresentação ou de apresentações previamente selecionados, geralmente com um recorte curatorial pré-definido, ou seja, uma curadoria que seleciona o grupo ou as pessoas que possivelmente participaria ou participará desse festival ou dessa mostra, desse evento cultural, com o objetivo de competição, divulgação e ou promoção comercial, contemplando propagação artístico-cultural, ações de formação e ou ações de reflexão. Então, assim, é também uma questão assim, que se amplia, não é, em todos os públicos, mas que fica a critério dessa seleção curatorial que define, de fato, o que é que tem a ver com a proposta cadastrada. Se vocês estiverem ouvindo vozes, é porque eu estou aqui num ambiente onde tem outras pessoas e pessoas que falam também, né?
Bom, celebrações artísticas culturais, como eventos, série de eventos, realizações em área pública, ou seja, céu aberto ou de acesso público, relacionados a bens patrimoniais e materiais. Eu estou rindo porque eles estão tentando aqui me dizer alguma coisa, mas eu não posso me perder o meu raciocínio aqui com vocês. Bom, então, bens imateriais, pelos quais a sociedade homenageia, honra ou rememora personagens, símbolo ou acontecimentos com os quais ela se identifica. Então, deixa eu repetir isso aqui porque ficou meio confuso. Celebrações artísticas culturais, elas são entendidas por esse edital como evento série, ou série no caso, ou realizações em áreas públicas, como se diz, a céu aberto ou de acesso público, relacionados a bens patrimoniais imateriais pelos quais a sociedade homenageia, honra ou rememora personagens, símbolos ou acontecimentos com os quais ela se identifica. Então, são informações que a gente vai poder se aprofundar melhor lendo o edital. Tudo isso que nós estamos falando aqui é um simples resumo, só para a gente se inteirar, mas é importante, é fundamental a leitura do edital. Um edital de prêmio, que é um outro edital, de salvaguarda emergencial do artesanato, das artes cíceres, da cultura popular, da gastronomia e dos povos e comunidades tradicionais. O valor desse edital é de R$ 4.538.000. Vai ser distribuído em 465 prêmios, na faixa de premiação de 4.500 a 16 mil. Então ele pode variar de 4.500 a 16 mil. Isso vai depender da proposta, né? Da planilha orçamentária que a proposta apresente. Esse edital é destinado à premiação das trajetórias do universo do artesanato, das artes cíceres, da cultura popular, da gastronomia e dos povos e comunidades tradicionais, pelo reconhecimento de suas práticas artísticas, de criação e fruição, assim como da transmissão de saberes, fazeres e conhecimento técnico e culturais, ou técnicos e culturais. Para esse edital, não há exigência de contrapartida por parte do proponente. O que significa isso? Significa que você recebe na forma, aquela pessoa que foi premiada, né, recebe, né, redundantemente falando, como prêmio. Então, se é um prêmio, é um presente, você não tem contrapartida desse edital, no caso, né? Então, isso também é interessante, né? Bom, entretanto, ele precisa ser comprovado, aí a trajetória precisa, inclusive, ser indicado, né? E passa, logicamente, pelo processo de avaliação da comissão que vai avaliar, que vai examinar cada proposta. Tem um outro edital, também interessante, que é o edital de técnicos da cultura e artes. Um edital que é voltado para técnicos da cultura e das artes. O valor desse edital é de R$ 1.524.000, que vai ser distribuído em 281 prêmios, na faixa de R$ 4.000. Então, todas as propostas que forem aprovadas recebem o valor fechado de R$ 4.000. Esse edital está destinado à premiação de trajetória dos ou das técnicos, né, ou das técnicas da cultura e das artes de Pernambuco, pelo reconhecimento de suas práticas, transmissões de saberes, fazeres e reconhecimento técnico nos diversos segmentos artísticos e culturais. Técnico ou técnico da cultura e das artes é o profissional que atua diretamente nos aspectos técnicos e práticos que viabilizam a execução dos bens artísticos, culturais
com serviços prestados aos segmentos linguagem artísticas das artes visuais, do artesanato, audiovisual, circo, cultura popular, dança, design, fotografia, gastronomia, literatura, moda, música, teatro e ópera. São essas as áreas que, especificamente, esse edital se direciona. Para esse edital, também não há exigência de contrapartida por parte do proponente. Então, é um presente, né, que a pessoa que é premiada, que é comprovadamente premiada, recebe os R$4.000. O outro edital é o edital de prêmio para iniciativas culturais nas comunidades e periferias. O valor desse edital é de R$1.025.000. São 100 prêmios na faixa de premiação de R$10.000 e R$15.000. Não varia, ou é 10 ou é 15 mil. Esse edital está destinado à premiação da trajetória de organização ou de organizações, instituições, entidades sociais e ou culturais e de coletivos, de grupos sociais e ou culturais não formalizados, inclusive, que utilizem a cultura como ferramenta para gerar desenvolvimento territorial, social e local nas comunidades onde atuam, situadas em Pernambuco. Para esse edital, não há exigência de contrapartida por parte do proponente. Eu não tenho certeza dessa informação aqui que apareceu aqui no final. Eu vou checar e qualquer coisa eu faço uma ressalva, porque, salvo engano, ele tem sim uma contrapartida, mas eu faço uma ressalva caso eu confirme que isso aqui foi um equívoco, né? Mas a princípio segue valendo. O edital é um outro edital de aquisição de bens e contratação, aliás, refazendo aqui, edital de aquisição de bens e contratação de serviços culturais. O valor desse edital é de R$4.016.000, que entre 57 e 803 prêmios. A faixa de premiação é de 5.000 a 70.000. Como ele varia de 5 a 70.000, então não se sabe se será 57 ou 803, mas pode variar aí, ficando nesse intervalo de 57 a 803 premiações. É um edital que está destinado à premiação de propostas para o repasse de recursos com a finalidade da aquisição de bens, equipamentos, materiais e serviços com o objetivo de ampliar e ou estruturar a produção cultural de espaços, entidades, equipamentos e organizações culturais formalizados, sediado no estado de Pernambuco. Então, assim, é bem interessante, mas é um edital que é específico para instituições ou grupos que sejam formalizados. Porque como se trata de aquisição de bens, né, ou seja, compra de bens, isso precisa que seja emitido notas e todo o procedimento que está detalhado também no edital. Aí a gente tem as dúvidas. O vídeo parece longo, o assunto inclusive é longo, mas mais longo ainda é a leitura dos editais que precisa ser feita. Né? Para vocês terem ideia, eu passei pelo menos 2 dias, juntando todo o tempo, né? Lendo os editais. Depois de ler, volta para examinar cada critério, cada proposta mencionada nos editais. Se não for assim, você não consegue fazer uma inscrição bem-sucedida, ou seja, aquela que corre mais risco de ser aprovada. Isso não é uma coisa que você escreveu e já vai acontecer. Não. Tem toda uma situação de avaliação e para que a minha proposta esteja à altura,
de quem está lendo, eu preciso ler e me dedicar ao exame da leitura também. Falando das dúvidas, quando se inicia as inscrições? As dúvidas aqui eu coloquei como que fossem possíveis perguntas que possam vir a ser feitas. Então a minha primeira dúvida aqui colocada é: quando se inicia as inscrições ou as inscrições para os editais da LAB 2021? A resposta: a inscrição se inicia dia 27/9, portanto já começou, e vai até às 17 horas do dia 11/10 do ano que a gente está, 2021. Ou seja, segunda-feira, como diz aqui, né, dessa que vem a 8, às 17 horas, se encerra a inscrição. Posso me inscrever em mais de um edital? A resposta é: só serão aceitas inscrição de proposta do mesmo proponente em até 2 editais. Uma proposta por edital diferentes entre si e exclusiva para os editais da LAB 2021. Então você pode se inscrever ou pode escrever proposta para 2 editais diferentes, né? Não se pode, por exemplo, se inscrever pela faixa de valores, né? Tipo, o edital tem o valor de 10 mil e de 20 mil. Eu escrevo uma proposta no mesmo edital concorrendo a 10 e no mesmo edital concorrendo a 20. Isso não vale, isso não passa. Você pode escrever até 2 propostas em editais diferentes. Essas 2 são aceitas. Se eu for aprovado em 2 propostas, recebo o valor dos 2 editais? Não. O proponente, né, terá que optar por uma das 2 propostas, normalmente aquela que ele optou como sendo prioritária no ato da inscrição. Então, na hora que você está escrevendo, aparece lá um ícone que vai lhe perguntar se você se inscreveu em mais de um edital. Se você responde sim, automaticamente aparece um outro menu que te pergunta qual é das 2 propostas a prioritária. E aí você responde naturalmente. Uma outra dúvida que possa vir a existir é: a inscrição da proposta do edital ou no edital pela plataforma do Mapa Cultural já garante que eu vá ser ou que eu vou ser aprovado ou aprovada e receberei o prêmio? A resposta: não. Naturalmente não, né? Todas as propostas serão analisadas por uma comissão avaliativa que analisará cada proposta de acordo com os critérios estabelecidos em cada edital. Por isso, olha aqui, por isso é importante ler o edital e todo o regulamento, pois cada critério vale uma pontuação e são decisivos para aprovação ou não da proposta. Então, quando você for ler o edital, tem uma planilha, né, uma tabela onde fala de cada critério e a pontuação desses critérios, entre 1, 2, 3, que totaliza uma nota máxima com a somatória desses critérios. Então, cada critério correspondido é um ponto a mais. Cada critério não respondido ou respondido errado, naturalmente, é um ponto a menos. A outra dúvida que possivelmente possa vir a existir é: posso me inscrever nos editais da LAB 2021 sem estar cadastrado no Mapa Cultural? Não, não pode. É impossível, inclusive. Todos os editais do Estado da LAB 2021 foram lançados pela plataforma no Mapa Cultural. E todo o seu processo de execução, inclusive de prestação de contas, se dará pelo Mapa Cultural de Pernambuco. Então, quem não tem cadastro no Mapa Cultural pode fazê-lo imediatamente para ter acesso aos editais e também ter acesso aos menus, né, a parte de inscrição
em cada edital especificamente. Então, primeiro passo, quem não tem, inclusive isso é um investimento que nós fizemos na gestão de cultura aqui no município, né? Desde o início em que assumimos a gestão da Secretaria de Cultura Municipal, nós estamos trabalhando o nosso mapa cultural. Hoje nós temos pelo menos 128 pessoas e grupos, né, entre grupos e entre pessoas e agremiações cadastradas no mapa cultural, né? E isso é um avanço muito importante, né, muito interessante. E, enfim, tem várias outras pessoas que eu acredito que vão manifestar interesse em se inscrever, escrever sua proposta nesses editais. E o convite que eu faço é: acesse o mapa cultural ou vá até a secretaria a partir de segunda-feira para fazer o seu cadastro no mapa cultural. Porque sem esse primeiro passo, você não consegue fazer a inscrição da sua proposta em nenhum desses editais. Uma outra dúvida seria: se a minha proposta não for aprovada, posso recorrer da decisão? Sim, naturalmente sim. Inclusive isso está dito no edital de forma melhor detalhada. Mas resumidamente falando, o edital prevê em seu regulamento o prazo de até 5 dias para que o proponente faça a contestação do resultado, caso discorde e ache passivo de correção. Então, eu não concordei, eu acho que isso aqui precisa ser revisto. Não é corrigido, né? Eu esqueci esse documento, eu vou colocar e vou pedir para que seja revisado. Vai permanecer a decisão do indeferimento, ou seja, do não. Porque não é uma oportunidade, não é um recurso para se consertar o que se fez errado. É apenas um recurso para se contestar a decisão da comissão, o parecer que a comissão deu. Então, de repente, a comissão vai reavaliar e, achando que de fato houve algum equívoco, logicamente a comissão repara esse equívoco e muda a resposta. Se não houver o que reparar, se não houver equívoco nenhum, a resposta permanece como sendo a que foi dada primeiramente, né? Então é interessante que, ao pensar em fazer contestamento, né, na forma de recurso, que se tenha um embasamento concreto, né? Não apenas um achismo ou uma intenção de querer consertar um erro que se cometeu no ato da inscrição, porque isso aí é muito claro no edital, não existe espaço para isso, ok? E ainda tem uma outra situação: se mesmo que você entre com recurso e seja novamente recusado, né, a resposta seja não, você pode ainda recorrer ao secretário estadual de cultura e ele pode, como sendo o principal, né, a principal autoridade, a autoridade maior, digamos assim, ele pode rever essa decisão da comissão, desde que haja fundamento, desde que haja embasamento, uma justificativa plausível. Uma outra dúvida é: depois que eu enviar a proposta de inscrição ao edital, posso editar e fazer alteração na proposta já enviada? Não. Uma vez que enviada a proposta, a plataforma não permite que o arquivo seja aberto para edição ou qualquer modificação. Por isso, verifique bem cada detalhe antes de clicar em enviar. Você vai, depois que envia, você vai ter acesso, inclusive, você visualiza a sua proposta. Entretanto, sem condição, né, sem a alternativa de editá-la, né, porque ao enviar, essa proposta já está na mesa da comissão e a comissão já passa a analisar. E aí, por essa razão, não tem essa possibilidade de, esqueci
Detalhe, esqueceu, já era. As propostas que forem aprovadas terão prazo para serem executadas? Sim. Todas as propostas aprovadas terão até o dia 18 de abril para serem executadas. 18 de abril, esqueci de colocar aqui, de 2022, ou seja, do ano que vem, né? Até esse dia, eu posso fazer antes, posso fazer esse ano, posso fazer início do ano. O fato é que eu não posso passar do dia 18 de abril para executar a minha proposta que foi aprovada. Ao receber o recurso, posso destinar algum valor para outras finalidades fora da proposta aprovada? É muito interessante essa pergunta, né? Porque às vezes a gente, na nossa inocência, vamos dizer assim, achamos que podemos pegar um recurso e destiná-lo para um outro objetivo, para um outro caminho, para uma outra coisa. Eu posso fazer isso? Não. Os valores recebidos deverão ser utilizados unicamente, integralmente, para a execução do plano de trabalho da proposta aprovada, sempre buscando o melhor custo-benefício. Ah, sobrou um valor aqui. Não, não tem como sobrar, porque você vai seguir a planilha orçamentária que você apresentou na proposta, né, durante a proposta. Ao cadastrar a proposta, ao incluir a proposta, você anexou uma planilha orçamentária. Então, o que você recebeu é equivalente ao que você vai gastar na execução da proposta. Então, não se pode direcionar esse recurso para uma outra coisa, sob pena de estar cometendo um crime que pode vir a ser penalizado com a negativação do cadastro por pelo menos um ano na plataforma do Estado e, inclusive, como está dito no edital, ser convidado a devolver o recurso integralmente. Então, é melhor não correr esse risco e utilizar o recurso integralmente para o que foi proposto durante a inscrição. Estou liberado para realizar atividades normais, desconsiderando a pandemia? Não, naturalmente não. As ações premiadas devem observar e estar de acordo com os protocolos de prevenção à Covid-19, plano de convivência e legislações estaduais e municipais que se relacionem à pandemia vigentes à época. Então, eu não sei o que é que vai, ninguém sabe, né, como é que vamos estar em janeiro, por exemplo, em fevereiro, em março. E aí a proposta que eu vou executar, que foi aprovada, ela precisa se adequar à legislação que esteja valendo nessa época, nessa data em que eu vou executar a minha proposta. Isso aqui é óbvio e está muito claro. Tenho que prestar conta dos valores recebidos? Sim. Né? Com toda certeza, sim. Tudo que se recebe de recurso de governo, né, principalmente estadual e federal, sem desvalorizar a esfera municipal, logicamente que não, mas município, de repente, a forma é um pouco diferenciada, mas a nível de estado e a nível federal, esse recurso ele é oriundo dos cofres do governo federal, portanto é recurso federal, e necessariamente eu preciso obrigatoriamente prestar conta. Entretanto, com exceção do edital de premiação por roteiro, todas as propostas, esse edital por roteiro é aquele que eu falei da premiação, né? Que se você recebe o prêmio, ou seja, o presente, você não tem contrapartida a dar. Logicamente, naturalmente, você também não tem prestação de contas a fazer de um presente que você recebeu, né? Literalmente falando. Entretanto, todas as propostas aprovadas e executadas
as demais, né, dos outros editais, deverão ter um relatório de execução até o dia 3 de maio de 2022. Ou seja, eu tenho até dia 3 de maio para fazer a minha prestação de contas, contendo demonstração de execução física, juntada de vídeos e fotos, bem como, e impreterivelmente, uma planilha de execução financeira de acordo com a planilha orçamentária apresentada na proposta, relacionando todos os pagamentos efetuados, bens e serviços adquiridos com suas devidas notas fiscais, recibos e comprovantes de transferência e outros documentos que demonstrem a aplicação do recurso. Isso é muito importante, nós falamos inclusive um pouco sobre isso na nossa reunião de quinta-feira passada. Você recebe esse recurso na conta que você cadastrou. Logicamente, a conta é sua. Se for pessoa jurídica, uma conta jurídica. Se for pessoa física, a conta no nome do titular, né, do proponente, do dono do CPF. E aí, eu recebo esse recurso, eu vou lá no banco e, de uma única vez, saco esse dinheiro. Naturalmente, o gerente não vai me negar, porque a conta é minha. O controle, o domínio da conta é meu. E eu faço com que está na minha conta, o recurso que está na minha conta, o que eu quiser. Só que não é bem assim quando se trata de recursos vindo de processos como esse, né? Recursos vindo de esfera estadual e federal, quando se tem a obrigação de se prestar conta. Então, a orientação é: mantenha o recurso na conta e vá gastando esse recurso de acordo com a planilha orçamentária e emitindo, né, o comprovante de transferência, exigindo a nota fiscal e, mais do que a nota fiscal, o recibo que comprova o recebimento daquele valor que consta naquela nota fiscal. Então, uma prestação de contas bem feita, ela assegura a essa pessoa digamos assim, uma pontuação, uma nota. Pô, essa pessoa aqui prestou conta minuciosa, né, nos mínimos detalhes, que bom. Já aquela prestação de contas que é uma confusão só, você não sabe onde está a nota, onde está o recibo não cita a nota, né? Eu já vi, por exemplo, prestação de contas que uma coisa não bate com a outra, o recibo não cita o nome da nota, a nota não coincide com a data do recibo, e aí é aquele sarapatel mal feito, que no final das contas resulta em nota zero para essa prestação de contas. E nesse caso aqui, uma prestação de contas mal feita pode resultar no indeferimento dessa prestação de contas, ou seja, eu posso ser convidado a prestar esclarecimento sobre o que eu apresentei. E se for visto irregularidades a ponto daquele processo ser dado como anulado, você pode inclusive ser convidado a devolver o recurso integral. Então vamos prestar bastante atenção nisso, não fazer nenhum pagamento sem constar o comprovante da transferência, a nota fiscal e o recibo citando, inclusive, a discriminação da identificação da nota fiscal. Ok? E para finalizar, desejo um bom trabalho, uma boa sorte para todos. Eu sou Osiel Pacheco. Bom, é isso. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Voltando aqui. Pronto, voltei. É isso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Estamos ali na secretaria a partir de segunda-feira e durante toda a semana.
a partir das 8 horas. Nós estamos fazendo, inclusive, esse trabalho em parceria ali com o nosso amigo, né, que nós apresentamos na nossa reunião. Falamos sobre isso, a forma como vamos trabalhar, que é o Kiko, né, um dos gerentes do nosso Maracatu Cambidinha, e a gente está fazendo um trabalho onde estamos nos esforçando ao máximo para o resultado ser o maior número de propostas aprovadas possíveis aqui em Araçoiaba. Mas isso a gente não faz só, né? É um trabalho que precisa ser feito em pouquíssimo tempo, né? E a gente precisa que todos os fazedores e fazedoras de cultura se interessem por isso de forma responsável. Nós queremos que a cultura cresça, se desenvolva, se torne sustentável, inclusive, porque isso é bom, né? E, enfim, eu vou ficando por aqui, mas sempre à disposição. Fiquem todos com Deus, um abraço e até logo.